Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um conteúdo do Café com Teologia no nosso espaço de reflexão bíblica semanal. Se diante de pessoas de outras religiões Jesus tem uma postura tão acolhedora, qual é a sua postura diante de um irmão de fé, né? Bom, eu vou mostrar para você um exemplo, claro que tem vários outros, de um irmão na fé, entre aspas, que deixou Jesus um pouco irritado, né? Ou um irmão na fé que mostrou para Jesus e para todos nós que lemos a história que uma filiação religiosa por si só não quer dizer nada. Não é porque uma pessoa se diz cristã, é membro de uma igreja cristã há 80 anos, que faz dela um servo, uma serva de Jesus ou alguém amadurecido na espiritualidade cristã. Isso não necessariamente quer dizer alguma coisa. Veja, por exemplo, o caso de João, capítulo 3, até o versículo 8, que diz: Havia um homem dentre os fariseus, Nicodemos era o seu nome, um dos principais entre os judeus. Ele veio procurar Jesus à noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: Amém, eu te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo já velho? Pode, porventura, entrar no ventre de sua mãe uma segunda vez e nascer? Jesus respondeu: Eu, porém, vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te diga que é preciso nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é com todo aquele que nasceu do Espírito. Eu li até o versículo 8, mas aconselho você a ler todo o capítulo 3, porque você vai ver que mesmo depois disso, Nicodemos continuou sem entender. Jesus tem que ensiná-lo, tem que até perder um pouco da paciência com ele para falar sobre coisas que deveriam ser básicas, essenciais para a fé e que não eram básicas para um homem como Nicodemos, que era um religioso de alta patente, era o presidente da sua igreja, que não era igreja, claro, mas era o líder da sua religiosidade, do lugar onde ele praticava essa religiosidade. E isso nos mostra que uma pessoa, por mais tempo que tenha, por mais cargo que tenha, por mais autoridade que tenha eclesiástica, isso não necessariamente significa uma pessoa iluminada, uma pessoa aberta para a graça de Jesus, uma pessoa que compreendeu qual é da graça de Jesus, né? E o Nicodemos, ele tem uma postura bem dissimulada, né? Uma postura bem cínica, num primeiro momento, como vários religiosos acabam tendo, porque ele sabe que Jesus ensina o que é bom. Ele sabe que Jesus ensina o que é reto, o que é de Deus, o que é importante para a espiritualidade. Ele sabe que o que Jesus está falando, no mínimo, faz todo sentido. Mas, para manter as aparências e para não ter a sua autoridade questionada ou ameaçada, porque muitos líderes religiosos, principalmente os vaidosos, acham que qualquer pessoa está ameaçando a sua liderança, e Jesus não está nem aí para o cargo que Nicodemos ocupava, Jesus não estava nem aí para o Nicodemos, foi ele que foi procurar Jesus, e ele vai procurar Jesus na calada da noite, nas escondidas, para ninguém ver, para não pegar mal, para nenhum outro correligionário pensar, olha, ele está se encontrando com um subversivo, ele está se encontrando com um liberal, com um comunista, que são as expressões usadas ao vento nos tempos presentes, né? Ele está se encontrando com alguém que questiona
a nossa fé, a nossa hierarquia, a nossa autoridade? Como ele pode fazer uma coisa dessa? Porque o Nicodemos, diante dos seus pares, provavelmente criticava, atacava, falava mal de Jesus, dizia que era um absurdo o que ele falava, o que ele fazia, mas no fundo, ainda tinha alguma consciência de Nicodemos e ele sabia que o que Jesus fazia era o certo, que o que Jesus falava era o certo, que o que Jesus propunha é o que deveria ser proposto mesmo. Mas com medo de tanta coisa que ele poderia perder, né? Prestígio, dinheiro, posição e tal, ele vai se encontrar com Jesus na surdina, na calada da noite, né? E ele comete um sincericídio, porque ele fala para Jesus, olha lá, Rabi, primeiro que, olha, uma pessoa com a posição de Nicodemos jamais chamaria Jesus de Rabi em público, né? Por isso ele está lá na surdina. Sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. É um sincericídio que o Nicodemos comete, porque não só ele, como vários dos seus pares sabem que Jesus vem da parte de Deus. Eles podem não admitir isso publicamente, e a vaidade impede de reconhecer o valor do outro publicamente, né? Mas eles sabem que Jesus vem da parte de Deus e que o que Jesus faz, ele faz porque Deus é com ele, senão não faria. E eles reconhecem a qualidade e a legitimidade do que Jesus faz. Que interessante isso, né? E aí Jesus corta esse barato logo de cara, porque Jesus gosta das coisas na luz do dia, nas claras, diante de todo mundo. O que Jesus fala e faz em particular, ele fala e faz em público, porque ele não tem nada o que esconder. E ele chama os seus discípulos a ser pessoas transparentes, pessoas que atuam na luz do dia, sem ter motivo para se envergonhar, para se esconder, para se camuflar, sem ter motivo para encontros às escondidas, sem ter motivos para se encontrar na calada da noite, diante de todo mundo, senão não é legítimo, né? E Jesus já corta essa bajulação, essa conversa fiada dele no particular e fala, olha, vamos logo para o que é devido aqui, vamos logo para o que é necessário. Se não nascer da água, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Olha, Nicodemos, corta esse barato aí, porque isso aí não vai adiantar, seu cargo não vai adiantar, porque se você e qualquer outra pessoa não nascer de novo, não tem como entrar no reino de Deus. Nascer de novo, se tornar nova pessoa, nova criatura, ter novo interior, ser uma pessoa melhor a cada dia, se abrir para a graça, para a transformação, largar a mão da vaidade, do ego, da soberba, da covardia, da vontade de fazer as coisas às escondidas. Se você não abrir mão de tudo isso, não tem como entrar no reino dos céus. Tem que nascer de novo. Não dá para aproveitar nada aí, não. Tem que nascer novamente, tem que ser uma nova pessoa, uma nova criatura, tem que rasgar e fazer de novo, né? E aí o Nicodemos fala, mas como é que pode uma pessoa já velha nascer de novo? Como isso é possível? Como poderá entrar no ventre da sua mãe uma segunda vez? E aí Jesus diz, se alguém não nascer da água, da purificação, da limpeza do seu interior e do Espírito, que é a fonte da vida, que é o mantenedor da vida, que é o transformador da vida, não poderá entrar no reino de Deus. E, em outras palavras, Jesus está dizendo, você é carne, você entende das coisas da carne. Não é uma separação entre uma coisa e outra, entre a carne, entre a materialidade e a espiritualidade, não. Mas é que você só entende das coisas dos homens, dos cargos, dos números, das autoridades, da vaidade, das roupagens. E se não nascer do Espírito, não tem parte no reino dos céus. E Jesus nos dá aquele ensinamento pneumatológico que é belíssimo.
o Espírito, falando do Espírito lá, vamos ler na íntegra. O vento sopra onde ele quer. E ele está falando do Espírito Santo. E que bom, né? Que bom. Eu me lembro da frase do Frei Beto, que ele diz que quanto mais espiritualidade, menos religião a pessoa precisa. As religiões são formais, elas são cerimoniais, são muitas vezes padronizadoras, né? São previsíveis, e Jesus está dizendo que o vento sopra onde quer. Primeiro que é vento, não dá para ver, não dá para dominar, não dá para conter, não dá para prender, não dá para patentear, porque é vento. Vento é livre, absolutamente livre. O vento é espontâneo, o vento é imprevisível, o vento sopra a hora que quer, como quer, da maneira que quer, onde ele quer, e não há ninguém que possa dizer que ele não pode soprar em determinado lugar, em determinada pessoa. Não há ninguém que possa determinar onde ele vai e quando ele vai soprar, porque o vento é absolutamente livre e ninguém consegue aprisionar o vento. Não consegue aprisionar nos seus manuais de doutrina, não consegue aprisionar nos seus estatutos eclesiásticos, não consegue aprisionar nas suas campanhas propagandísticas, não consegue aprisionar nas suas regras doutrinárias, porque o Espírito é um vento e o vento é absolutamente, é verdadeiramente livre e ele sopra onde ele quiser e só ele determina onde vai ou não vai soprar. E ouves o seu ruído. Se ouve, quem tem atenção ouve, mas não sabe de onde ele vem, porque ele é imprevisível e também não sabe para onde vai, porque é no momento, é a cada dia, é a cada experiência. Assim é com todo aquele que nasceu do Espírito, que vive da espontaneidade da vida, da veracidade da vida, que a cada dia é uma possibilidade para viver a graça de Jesus, para compartilhar essa graça com as outras pessoas, para fazer o bem, para ser do bem, para ser uma pessoa melhor a cada dia, a cada momento, a cada oportunidade. Assim acontece com os que são nascidos do Espírito, que não se vê como superiores, que não se vê como melhores, que não acha que os outros são pobres, perdidos, pecadores, que vão para o inferno, não, mas que olha para a vida com graça, com leveza, com gratidão, que olha para o sofredor com misericórdia, com compaixão. É uma pessoa que olha para a vida com gratidão a Deus e ao que ela representa, que cuida da natureza criada por Deus, e assim acontece com aquele que é nascido do Espírito. E Jesus se encontrou com pessoas, no capítulo seguinte, com a mulher samaritana, que não tinha o mínimo da instrução religiosa do Nicodemos e que foi capaz de compreender e de se tornar uma missionária essencial, graças à sua abertura diante da graça de Jesus, e se tornou uma pessoa que conheceu o que é a adoração legítima diante de Deus. E Nicodemos, que era alguém que todo dia tinha contato com a lei, com as escrituras, com a religiosidade, com as cerimônias, não compreendeu o básico, e Jesus depois pergunta para ele: como tu, sendo mestres em Israel, não sabes sobre isso? Isso é o básico, ser uma nova criatura, uma pessoa do bem, uma pessoa de Deus. É o básico do básico, e você ainda não sabe o que é isso. Como essas pessoas estão lá atrás na fila, né? E como Nicodemos estava atrasado na sua relação com a espiritualidade. E esse texto nos mostra que é na simplicidade que o Espírito atua, que é a cada dia sermos uma nova criatura, uma criatura melhor, uma pessoa mais humanizada, que é para a humanização que Jesus nos chama. E que tenhamos a sinceridade de ouvir as palavras de Jesus e de seguir aquilo que ele propõe no seu evangelho a cada dia. E o seu evangelho é muito mais e muito mais profundo
do que igreja, do que religião, do que qualquer liturgia humana. Que a graça de Jesus nos acompanhe, nos dê uma semana feliz, abençoada, uma semana cheia de vida, uma semana com o sopro do Espírito. Um abraço para você, para toda a sua família e em breve nos encontraremos para mais um conteúdo do Café com Teologia e eu te espero por aqui.